Olá, minhas traças, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Leia Preta Leia, esse canal onde a gente sempre fala de literatura significativa e empoderadora, porque aqui a gente acha que as melhores ferramentas para reduzir as desigualdades e empoderar as pessoas são, obviamente, a educação, o acesso à cultura e a literatura, sem dúvidas. E falando de empoderamento, este mês de novembro é conhecido como o mês da consciência negra. O dia da consciência negra é dia 20 de novembro, mas no mês nós celebramos a nossa negritude, a nossa raça, e por isso vou tentar esse mês fazer conteúdos de resenhas de livros escritos por pessoas, por autores negros ou que falam sobre histórias de negros. E dentro da nossa tag Para Ler Mulheres 2020, vou começar esse mês de celebração da consciência negra com uma resenha, um comentário de um livro que hoje é considerado praticamente uma leitura básica para quem quer entender sobre a vivência da mulher negra na sociedade e sobre feminismo negro, que é o livro Quem Tem Medo de Feminismo Negro, que foi escrito pela filósofa paulistana, Djamila Ribeiro. E claro, como esse vídeo será maravilhoso, eu peço que você acompanhe esse vídeo, Aproveita, já deixa aquele amor em formato de joinha e também se inscreva no canal Leia Preta Leia, caso você não tenha se inscrito. Vamos rumo aos 300 inscritos ainda em 2020. Bom, gente, o livro que eu tenho aqui é um e-book, e o livro Quem Tem Medo de Feminismo Negro foi lançado pela Companhia das Letras em 2018. Ele foi escrito pela filósofa, mestre em filosofia, Djamila Ribeiro. Ele reúne aqui 37 artigos e ensaios que a Djamila Ribeiro escreveu, principalmente para o blog da revista Carta Capital, entre os anos de 2014 e 2017. Nesses artigos, gente, a Djamila, ela escreve criticamente sobre vários assuntos atuais, assuntos que foram acontecendo ao longo das semanas em que ela escreveu os artigos e que tinham a ver com questões raciais, e principalmente com racismo. Um exemplo disso é o caso das injúrias raciais que foram cometidas contra o goleiro Aranha, ali em 2016, que ela usa como pano de fundo para falar sobre estereótipos racistas que a gente tem na nossa sociedade ainda hoje, como por exemplo o fato de que o goleiro negro não é um bom goleiro. Ela fala também, por exemplo, das críticas que as cotas raciais têm sofrido, principalmente no ano de 2015, porque muitas pessoas consideram que cotas raciais são racistas, quando na verdade elas são ações afirmativas. Ela também fala de questões feministas mais amplas, como a polêmica gerada por aquela famigerada matéria da Veja, que nos apresentava a ex-primeira-dama Marcela Temer, chamando-a, ou homenageando-a, elogiando-a como bela, recatada e do lar. Vocês vão se lembrar disso, porque isso repercutiu pra caramba nas redes sociais. Ela também fala de polêmicas mais antigas, como a fetichização da mulher negra, usando o exemplo da Globeleza, por exemplo. Ela fala também de miscigenação, de preconceito religioso contra religiões de matriz africanas, ou também da desumanização da mulher negra, e ela vai falar daquele caso horroroso que aconteceu quando o Eduardo Paes, ex-governador do Rio, atual candidato a prefeito do Rio, foi entregar uma casa lá de Minha Casa de Minha Vida para uma mulher, e aí ele fez aquele comentário extremamente machista e sexista contra uma mulher negra em agosto de 2016. Vai trazer muito namorado. Rita, vai muito sexo aqui. A gente vai fazer muito, porque eu não quero. Com relação aos comentários gerais, gente, o livro todo é excelente. Ele é um livro excelente, mas a parte que eu encontrei mais força foi na introdução, que é o primeiro capítulo, chamado A Máscara de Silêncio, que foi o capítulo que a Djamila escreveu especificamente para o livro. Eu me identifiquei muito, porque nesse capítulo a Djamila escreve um pouco da biografia dela, da história dela, mostrando, carregando para o lado da negritude. Então ela fala muito da infância dela, do sofrimento que ela tinha na infância, da relação que ela tinha com o cabelo. Eu super me identifiquei com aquele desejo maravilhoso, com aquele desejo descontrolado de querer alisar o cabelo. Eu alisei o cabelo com 10 anos de idade, porque eu queria fazer uma peça japonesa e eu queria ter franja como as minhas colegas loiras,
né? A Djamila fala, ela é mais de 10 anos mais velha do que eu, que a mãe dela fazia a chapinha esquentada no fogo, o famoso pente quente que as minhas tias usaram muito, né? Ela fala também do sofrimento dela, porque ela sofria muito racismo, principalmente porque a Djamila é uma negra de pele retinta, né? Embora essa foto não mostre muito, mas ela é. E depois da questão do machismo, porque o pai dela era um cara que trabalhava na estiva, era um cara super ativista, ele era sindicalista, ele era de esquerda, ele participava de todo momento trabalhista, mas ele explorava, assim, ele tinha uma relação muito machista com a mãe dela dentro de casa, que a mãe dela trabalhava como empregada doméstica em Santos, e ele tratava a mãe dela muito mal, assim, de uma forma muito machista, mas não queria que ela e a irmã, as filhas, fossem mulheres assim, que fossem mandadas por marido ou que dependessem de marido. Então o pai dela vivia nessa contradição, nesse paradoxo de do lado de fora da casa ser um cara super pra frente, super progressista, super de esquerda, e dentro de casa ser o famoso esquerdo macho, né? Ela também fala de que, como na família dela, a educação era uma coisa extremamente importante. Isso é muito comum em famílias negras, tá, gente? A gente acha muito que nas nossas famílias negras que a única forma da gente ascender socialmente é por meio da educação, porque a gente sabe como a estrutura da sociedade é difícil pra gente, e que a educação e o conhecimento são as únicas coisas que não podem ser tiradas de você. Então a família dela, assim como a minha família, insistiu muito, né, para que ela estudasse em colégios particulares, né, mais de elite, só que esses colégios são majoritariamente, não sei se são ainda, mas na época que eu era estudante era, colégio particular, a maioria dos estudantes são brancos, né? E eu estudei em colégio particular até relativamente caro, eu era bolsista, né? E com essa convivência com crianças brancas, quando você é uma criança negra e ao mesmo tempo uma criança pobre, né, que você não tem o mesmo nível de aquisição que as outras crianças têm, como isso é sofrido, principalmente porque as crianças olham pra você e te tiram pra Cristo. Eu sei muito bem do que eu tô falando, gente. Eu acho que eu só não sofri bullying no sentido de racismo quando eu fui estudar em escola pública, porque as crianças lá eram mais ou menos todas parecidas comigo em termos de classe social e de raça, né? Mas nas escolas privadas eu sempre fui muito vítima de bullying, de racismo. É aquela coisa, você entrou, você é uma criança diferente das outras e as crianças vão te pegar pra Cristo. Eu imagino que as crianças, os adultos, né, que já foram crianças LGBT, sabem também muito bem do que eu tô falando. Depois ela fala da vida dela na faculdade, de como ela teve uma gravidez jovem, né? Djamila teve uma gravidez com 20 e poucos anos, depois ela quis fazer filosofia e por fim ela vai falar muito dessa máscara de silêncio, que ela vai falando de todo esse processo de sofrimento que ela foi passando, que fez com que ela se tornasse uma pessoa silenciosa. Não no sentido de que ela não conversasse, mas no sentido de que ela não era capaz de expressar o seu sofrimento, de bater o pé no chão e falar: não, eu não aceito ser tratada desse jeito. Então ela vai falar muito dessa máscara, que é uma metáfora usada, né, que a Grada Quilomba faz essa metáfora para falar da máscara que os escravos, as pessoas escravizadas usavam, né, quando o escravo fugia ou se comportava mal, eles colocavam essa máscara de metal neles para que eles não pudessem falar nada. Então era uma forma do colonizador e do escravocrata retirar a voz do escravo, ter controle não só sobre o corpo, mas também sobre a voz, sobre a expressão da pessoa escravizada. E aí, se você já leu Amada, de Toni Morrison, que eu já fiz uma resenha, vou colocar o link aqui pra vocês vão ver que tem um caso, né, em que o Paul, que é o marido, né, um dos namorados da Cersei, que é a mãe, né, da Amada, ele tem um momento que ele anda com essa ferramenta de prender a boca, que ele não consegue falar e não consegue respirar direito, porque é um negócio que fica entre os dentes e aí você não consegue se expressar, é um negócio horroroso, eu não tenho nem ideia, mas enfim, você vai saber disso, né? Ela fala muito de que durante muitos anos, nessa introdução, né, mulheres brancas e mulheres negras foram silenciadas, mas que o silenciamento das negras durou mais e ainda era mais forte, porque esse silenciamento às vezes ocorre dentro do próprio movimento feminista, quando o feminismo branco e homogêneo, né, e hegemônico, prefere ignorar que mulheres diferentes sofrem níveis diferentes e maneiras diferentes diante do sistema patriarcal. E aí tem a frase da Conceição Evaristo que diz: nossa fala estilhaça a máscara do silêncio. Os documentos da escravidão, gente, assim como muitos documentos do nazismo, né, as pessoas falam muito de nazismo, mas esquecem que a gente teve um puta do holocausto aqui também, esses documentos foram muito queimados depois, né, da escravidão. Então fica muito difícil para eu, para minha família, para outras pessoas negras saberem de onde veio os nossos antepassados, saberem de que lugar que a gente veio, saber qual foi o nome da pessoa que veio para cá,
escravizadas, sabe? Então, quando a gente não sabe de onde a gente veio, a gente acaba reduzindo a nossa ancestralidade, a gente acaba tendo que caber dentro de um padrão. E aí, essa ancestralidade que poderia ajudar a gente a se empoderar, ela não existe. E por isso fica mais fácil a gente vestir a máscara do silêncio, porque a gente não sabe de onde veio. A gente não pode falar, não, porque eu falo assim alto porque eu tenho sangue italiano. Não pode falar, porque a gente não sabe de onde a gente veio, a gente não tem essa coisa familiar e ancestral. Então, ela vai falar muito das ações afirmativas do movimento negro. E uma das ações afirmativas é a ação estética. Embora a gente não saiba de onde a gente veio, a gente não... Às vezes a gente veste, né, turbante e dashiki e brincões e a gente não sabe exatamente de que país da África isso veio. Isso é uma ação afirmativa porque, segundo o filósofo francês Jacques Rancière, isso sou eu que estou falando, não está no livro, tá? A prática política tem sempre uma dimensão estética, gente. A política e a arte têm uma origem comum, uma origem na relação da sensibilização das pessoas. Então, quando a gente deixa o Black Power, a gente faz trancinha, a gente põe turbante, a gente não aceita mais alisar o cabelo, a gente dá valor aos nossos traços negros, a gente quer usar roupas com estampas africanas ou quer bater na tecla de respeitar as nossas origens e passar a frequentar os terreiros, né, das religiões de matriz africana, que é o caso da Djamila, você está fazendo uma afirmação da sua ancestralidade, que vem muito pelo direito estético também. E ela fala muito da Toni Morrison. Eu aprendi a gostar, aprendi a amar a Toni Morrison por causa da Djamila, principalmente porque a literatura da Toni Morrison é uma literatura que nos coloca nessa posição de destruir essa máscara, porque a gente vê a figura da pessoa negra, e principalmente da mulher negra, sendo protagonista da própria história sem nenhuma mediação. Não é uma pessoa branca que está contando o ponto de vista, é a pessoa negra que está contando o seu ponto de vista. E a Djamila também fala nessa introdução sobre a força da mulher negra como um mito de desumanização, né? A gente tem uma cultura na nossa sociedade que a mulher negra é guerreira, né? É um animal de carga, é forte, aguenta o que vier. Ela aguenta a rotina extenuante, a violência física, a violência sexual, a violência emocional, o racismo, até a violência obstétrica. Mas ela trata essa força como um reflexo. Essa mulher está sendo forte por um reflexo, porque a mulher é forte. A mulher negra é forte porque ela está nas camadas mais desprivilegiadas, porque está muitas vezes na posição subalterna, na posição do cuidado, na posição do servir, porque o Estado é omisso, porque ela convive todos os dias com a violência. E aí a mulher negra internaliza essa ideia da guerreira, que é a famosa resiliência de aceitar tudo que vem e resistir a tudo com o famoso sorriso no rosto, né? Como se a gente não tivesse direito de chorar. Por isso, por exemplo, eu como mulher negra nunca ouvi ninguém falar comigo que mulheres são frágeis. Eu vejo falando isso com mulheres brancas. Pelo contrário, de mim, de minhas tias e de pessoas negras que eu conheço, sempre foi exigido força extrema. Então ela fala muito também sobre a questão dos diferentes saberes, né, de como a gente não deve aceitar esse saber metódico que vem, né, da questão da ciência eurocêntrica, né, que a gente tem que aceitar outros tipos de saberes populares. E ela usa o exemplo, por exemplo, da avó dela, que era bezedeira. E eu, gente, amo bezedeiras. Passei minha infância, minha adolescência indo pra bezedeira. Eu acredito em mal olhado, eu acredito que tem que fechar o corpo mesmo. Eu ia na bezedeira pra mulher me rezar e conversava comigo e fazia uma garrafada e falava que tinha que tomar chá disso para aquilo. Então eu amo esses conhecimentos ancestrais. E hoje em dia alguns desses conhecimentos a ciência tem provado, né, o que tá certo. Então a gente deve também dar valor para os conhecimentos ancestrais. E por fim, ela traz a Sueli Carneiro, que diz que as mulheres não são um bloco único e por isso a gente deve sair dessa coisa de universalizar o movimento feminista. Bom, gente, falei da introdução, mas agora eu quero falar dos textos que eu mais gostei. Então o texto, para mim, um dos que eu mais gostei foi o primeiro texto de 2014, que vem depois da introdução, que ela fala sobre o chamado humor politicamente incorreto, que na verdade é um humor rasteiro, que usa assim de ferramentas da opressão, como inferiorizar figuras, usar as minorias e os preconceitos para fazer graça, seja piada de preto, piada de loura, piada LGBT, piada de anão. É aquela famosa piada que se veste de preconceitos, né? E hoje é considerada politicamente incorreta, porque realmente é. E aí vem aquele famoso comediante antiquado que diz que o mundo perdeu a graça, quando na verdade ele perdeu a graça. Porque hoje o mundo, bom, pelo menos uma boa parte do mundo, não aceita mais esse tipo de piada. É errado quando você conta uma piada e tem muita gente que não tá rindo, tem que pensar nisso.
E esse humor preconceituoso, gente, ele é fácil demais. E segundo o Sartre, o humor tem que ser mais sofisticado, né? O humor deve fazer críticas à sociedade e dar um soco no estômago do agressor. Inclusive, esse é o título do texto. E o humor não deve servir para legitimar a opressão das elites. E pelo contrário, é para criticar, é para fazer hora com a cara. E aí você vai lembrar, por exemplo, de clássicos, né, que sempre usaram o humor para fazer sátira, fazer xiste, como diz a Rita Von Hunt, dessas figuras opressoras. Veja, por exemplo, o Gil Vicente no Alto da Barca do Inferno, né, quem é que ia para o inferno? Depois você vai lembrar o Alto da Compadecida, que ele fazia crítica ao clero, fazia crítica à figura dos militares. E veja, por exemplo, os stand-ups do Chris Rock, que fala muito sobre a questão do racismo, ou mesmo a série produzida pelo Chris Rock, Todo Mundo Odeia o Chris, que faz sátira com o racismo americano e faz a gente rir de uma situação que é aterradora, mas que coloca o opressor na posição de opressor e não usa da opressão, né? Se você quiser saber mais sobre isso, de como o humor deveria ser, assista o vídeo que a própria Rita Von Hunt, do Tempero Drag, fez recentemente. Vou colocar aqui e aqui embaixo também. Depois tem o texto que ela fala sobre de racismo reverso e como racismo reverso é acreditar em unicórnios, porque não existe racismo reverso. Esse texto é para você, branco, que acha que quando uma pessoa te xinga de alguma injúria racial, você está sofrendo racismo. Existe uma diferença entre injúria racial e racismo, embora as duas coisas estejam conectadas. Injúria racial não é legal, não acho bacana, mas você dizer que você está sendo vítima de racismo é demais, porque racismo é um sistema estrutural que coloca o branco no topo e o não branco embaixo, que faz com que a gente seja excluída da sociedade, a gente não tenha direitos. Caso você queira saber mais sobre racismo estrutural, vou colocar um vídeo aqui do meu canal Free Winnie para você saber, e também vou indicar que você leia o livro Racismo Estrutural, publicado pelo Silvio de Almeida, na coleção da própria Djamila, e vou colocar o link aqui da Amazon para vocês adquirirem esse livro. Tem um capítulo também que ela fala sobre as cotas raciais, né, e argumenta em favor desse sistema de reparação histórica, que muita gente acha que... Muita gente argumenta que é racista porque diz que os negros estão falando que eles são menos inteligentes do que os brancos. Quando na verdade é um argumento mentiroso, porque no fundo o que essas pessoas querem dizer é que elas não acham que negros têm que ter direito de ir para a universidade. Como diria o nosso ex-ministro da Educação, Vélez, né, Ricardo Vélez, universidade não deveria ser para todos, né? Tem gente que realmente acha isso. E por último, um capítulo que ela fala de feminismo como um todo, que é o mito da mulher moderna, que ela critica esse mito de que a mulher de hoje em dia tem que vencer, tem que ser empreendedora, tem que trabalhar, tem que cuidar da família, tem que ser maravilhosa em tudo. Que na verdade é apenas uma forma de falar que nós mulheres estamos acumulando muito mais funções do que jamais aconteceu na história do mundo. No final, a Djamila recomenda algumas leituras e eu vou falar de algumas aqui. Ela recomenda O Perigo de uma História Única, que é da Chimamanda Adichie, foi baseado no TED Talks que a Chimamanda fez em 2019. O TED Talks está no YouTube, eu vou colocar aqui para vocês, e vou colocar o link do livro baseado nesse discurso. Aliás, todos os livros que eu vou falar aqui estarão linkados aqui no link da Amazon para vocês adquirirem. Ela fala da Mulher Fenomenal, que é um livro de poesias da Maya Angelou. Quem acompanha esse canal sabe que eu amo a Maya Angelou. Esse é um livro de 1995 e vou colocar um livro aqui de poesia completa delas para vocês conhecerem. Depois ela fala O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, de 1945. Tenho ele ali, é aquele grossão. É um livro básico para quem quiser entender sobre a crítica feminista, né? Ela fala para vocês visitarem o site Blogueiras Negras. Eu vou falar para vocês visitarem o site Blogueiras Negras e o site da GLDs, que são sites excelentes para você ficar sabendo várias coisas sobre a pauta do feminismo negro e da negritude como um todo. Vai estar aqui na caixa de descrição. Ela também indica Memórias de Plantação, que é o livro da Grada Quilomba, de 2012, é um livro sensacional, que ela fala dos racismos que a gente sofre no cotidiano. A Grada Quilomba, que é uma estudiosa e uma artista portuguesa de origem africana. E por último, A Cor Púrpura, de Alice Walker, que é um livro maravilhoso de 82, que foi transformado em filme em 85, estrelado pela maravilhosa Whoopi Goldberg. Vou colocar tanto o link para vocês assistirem ou para vocês comprarem o livro, mas também vou indicar que quem assina Globoplay, esse filme A Cor Púrpura está disponível lá para assistir, super recomendo.
Bom, os links, né, para os livros da Djamila, para quem tem medo de feminismo negro, estarão aqui embaixo, né? Mas eu também vou acrescentar os links para Pequeno Manual Antirracista, que foi o segundo livro publicado por ela, que é um livro bom para quem é branco e quer entender mais de como ser antirracista e aliado do movimento negro, tá? Também vou colocar Mulheres, Raça e Classe, que eu já fiz resenha aqui, resenha vai estar aqui embaixo, mas vou colocar. E o Feminismo é para todo mundo, da Bell Hooks, também já fiz resenha dele, vocês sabem. E por último, o livro Lugar de Fala, que é outro livro escrito pela Djamila. A Djamila é dona, né, é produtora de uma coleção chamada Feminismos Plurais, da qual o livro Racismo Ambiental também faz parte, e tem vários outros livros. E eu acho que são livros muito bons para quem quer saber muito mais sobre a questão do racismo e da negritude no Brasil. Pois é, pessoal, estou muito empolgada com esse mês, com todas as resenhas e comentários que a gente vai fazer. O que vocês acharam dessa resenha? Vocês já leram o livro Quem Tem Medo de Feminismo Negro? Vocês conhecem a Djamila Ribeiro? Sei que ela teve em 2020 envolvida em umas polêmicas, mas ela vale muito a pena ler os escritos dessa mulher, tá, gente? Comenta aqui embaixo se tem mais algum livro sobre negritudes que vocês querem que eu resenhe. Vocês sabem que podem me encontrar também no meu Instagram, em @leiapretaleia, e também agora eu tenho um Instagram de brechó e sebo de livros, onde eu vendo livros, né, livros usados e roupas usadas, é @brechó.atoca. Os links para os dois Instagrams estarão aqui na descrição. Se você quiser, conheça também o meu segundo canal, o canal Freewin, cujos vídeos saem todas as quartas-feiras, e que agora tem editor maravilhoso, editora, tá? É isso que eu tinha pra hoje. Fico por aqui, até a próxima!